Sequência de cenas. Mãos fazem anotações em papéis. Estudantes saem de casa carregando livros e mochila. Os estudantes chegam nas escolas e universidades. Os professores dão aulas nas classes e interagem com alunos das mais diversas idades. Numa sala, o professor ministra a aula. No quadro branco surge o título Vida de Estudante. Na sala de aula, Caroline Correia. Um aluno brasileiro passa em média 16 a 17 anos em formação fundamental. Foi numa sala bem parecida com essa que eu aprendi português, matemática, química e física e tantas outras matérias que me fizeram passar no vestibular. E não diferente de mim, alunos ficam sentadinhos nessas carteiras com um único objetivo: ingressar numa universidade. Mal acabou o ensino médio e a Raiza já está focada no futuro acadêmico. Ela quer trabalhar com tecnologia e para alcançar esse sonho, a jovem está na fase do vestibular. Eu estou desde o começo do ano passado sabendo que eu queria fazer ciência da computação ou áreas relacionadas, então... Raíza Cruz, estudante. Veio aquelas incertezas, mas aí teve um pouquinho da Feira de Profissões que me fez voltar numa rota, né? Meu objetivo agora é fazer Unifesp, passar no bacharelado de ciência e tecnologia e fazer ciência da computação, então eu quero ser cientista de dados. A rotina de estudos precisa ser mais puxada para passar em uma universidade pública, como é o desejo da jovem. Por isso, hoje ela participa de um curso gratuito para vestibulandos em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Mas para chegar até aqui, não foi fácil. Precisou de muita dedicação para entrar nesse preparatório. E passaram na minha escola falando, olha, vai ter pré-vestibular, então eu conheci no vestibulinho. Eu tentei por muito tempo, 7º, 8º, e eu não consegui passar. Então, meu sonho era passar no Cadivest e quando veio a pandemia, eu estudei muito para tentar passar e eu consegui realizar o sonho de estar no Cadivest. Nesse período decisivo na vida dos estudantes, o apoio é muito importante. Incentivo e amizade são essenciais para enfrentar essa fase. É muito gratificante saber que tem muitas pessoas que fazem com que a gente tenha aula, sabe? Querer que a gente passe no vestibular. Então, tem muitas pessoas que acreditam que a gente passa, então é muito gratificante estar aqui para mim. Ela entende que esse período é passageiro, mas bem importante e decisivo. E é aí que um sentimento entra em cena, a ansiedade. Mãos ficam trêmulas, a respiração mais ofegante e a cabeça não para. Mas claro que tem umas técnicas para amenizar o momento de nervosismo. No começo do ano eu estava fazendo psicólogo aqui mesmo no CAGE, eles deram essa oportunidade, até que acabou se encerrando, eu também acabei deixando de lado e eu mesmo comecei a fazer meditação para tentar diminuir essa ansiedade, porque assim, o jovem é muito ansioso, quer as coisas para agora, quando vem, por exemplo, simulado amanhã, nossa, já dá aquele desespero, ansiedade, e eu tentei, através da meditação, está me ajudando muito. Inclusive, eu fiz uma prova recentemente e pela meditação consegui me controlar essa ansiedade aqui. Eu acho que esse é o ponto mais importante da prova, né? A inteligência emocional. Porque se você não controlar ela no dia da prova, apesar de você ter feito todo o esforço, a inteligência emocional é que vai contar no fim, sabe? Além da Raiza, outros 200 alunos estudam no CASD, um preparatório para o vestibular criado por estudantes do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O CAGE surgiu como uma ideia desde a década de 70, como um cursinho preparatório, primeiramente para o ITA, né? Igor Santos, presidente do CAGE. Do ITA, então, lá na década de 70, e aí começou desse jeito. Ele foi fechado na época da ditadura e tudo mais. Em 97 ele foi reaberto com uma proposta um pouquinho diferente. Então, ele veio para realmente romper o ciclo da pobreza por meio de uma educação de qualidade. A gente sabe que o ITA é um vestibular muito difícil, então para atingir o máximo, conseguir atingir, né, com mais eficácia isso daí, a galera começou a focar no Enem principalmente. Então o nosso cursinho se voltou para o Enem desde 97, quando surgiu o Cadivest. Então a gente atende, por exemplo, agora 520 alunos no nosso curso principal, nosso pré-vestibular, que foca principalmente em Enem, FUVEST, Unicamp. E aí a gente atende principalmente com totalmente voluntário. Então a parte da coordenação com alunos do ITA, professores também teanos, mas com a galera externa também. Professores de outras universidades ou até professores já formados. O CASD é voltado para pessoas com vulnerabilidade econômica, que muitas vezes não têm acesso a ensino de qualidade ou recursos para bancar um cursinho particular. A proposta da ONG é justamente ajudar os adolescentes e jovens a entrar nas melhores universidades do país.
A gente atende pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, então que realmente não tem condições de pagar, por exemplo, cursinhos próximos aqui, que às vezes custam ali R$1.000, R$2.000 por mês. Pessoas que se formaram no ensino médio e muitas vezes não têm perspectiva de entrar numa universidade. A gente sabe o quanto é difícil sair do ensino médio, principalmente público, e entrar numa faculdade direto, ou até mesmo os alunos que passaram a vida toda no ensino público e querem entrar, por exemplo, no colégio da Embraer, num próprio poliedro. Então, o CAGE atende justamente essas pessoas que querem realmente ter uma transformação de vida por meio da educação. O Igor hoje é presidente do vestibular e também estudante do ITA, mas já ocupou a cadeira de aluno do CAGE. Essa relação de carinho não acaba depois que eles entram na universidade. Muitas das pessoas que são voluntários agora ou já passaram pela mesma situação de vulnerabilidade. Eu tenho um caso muito pessoal de eu ser ex-aluno do CAGE, então eu passei por toda essa trajetória. Então a pessoa vê o brilho no olhar dos outros alunos e vê o impacto que a pessoa pode causar. Então acho que essa é a maior sensação de poder transformar a vida diária ali de mais de 200 alunos. Inclusive, uma das coisas que mais me marcou no CAGE foi a palestra de profissões, que uma menina do CAGE, ela contou a história muito emocionante dela, de como ela conseguiu, através do Bolsa Família, vir em 3 anos, e isso me motivou muito mais para querer passar na faculdade, porque se ela conseguiu passar na USP, eu também consigo passar no meu sonho, sabe? Então, essa motivação dos ex-alunos, nossa, dá um gás tremendo na gente. Então, eu acho muito importante também ver pessoas que passaram, então, dá uma motivação muito grande. Quem também está sonhando com a vida universitária é a Maria Eduarda, que quer ser médica. Tradição de família. Meu avô era médico e, assim, meio que ninguém seguiu a carreira dele, da família. E Maria Eduarda é estudante. Meu irmão foi para medicina também, meu irmão é 2 anos mais velho que eu. E uma outra prima também, e aí eu falei, então, já que eu quando era pequenininha queria ser igual ao meu avô, eu falei, então, vamos todo mundo, né? Todos os primos. Medicina é o curso mais disputado nos vestibulares em todo o país. E sabendo da concorrência, a jovem já se prepara para uma dura jornada de estudos. Inclusive trocou de escola. Cursa o 3º ano do ensino médio em uma unidade mais focada em preparar os alunos para o vestibular. Mas a Maria foi além e começou aulas particulares nas matérias que têm mais dificuldade. Eu vou para a escola de manhã. Aí eu saio 1h da tarde, então, eu saio super tarde, assim. E eu volto pra casa, normalmente eu já, dou um pouquinho de tempo e estudo. Normalmente estudo umas 2 horas, acho, na tarde. E aí venho pra cá 2 vezes por semana, também 2 horas. E quando eu tenho prova, normalmente estudo mais e fico na escola, normalmente estudo, acho que 4 horas, 5 horas seguidas antes de prova. E para acalmar quando os nervos estão à flor da pele, o jeito é equilibrar as questões da vida pessoal e da de estudante. Eu tento não pensar muito nisso para não ficar muito ansiosa, mas não tem como não pensar, né? Você fica ansiosa, mas você tem que se preparar e, assim, pensar que é só você. Você não pode pensar nos outros, porque senão você sempre vai ficar se comparando e aí você não vai conseguir focar no seu estudo. E aí não vai dar certo. Ter ápices de ansiedade e incertezas nessa fase é normal. É um momento em que os jovens estão mudando os ciclos. A transição do ensino médio para o ensino superior é uma transição muito delicada de ser feita, porque também é a transição do ser adolescente para ser um adulto. E aí existem muitas expectativas do próprio vestibulando, como também Monique as expectativas Godoy, dos familiares, vendo como que está acontecendo também ao redor, com a vida dos seus amigos. Então isso a gente tem que levar muito em consideração 3 pontos importantes na escolha de um vestibular, que é o que a gente leva em consideração também num projeto de orientação profissional, que é o autoconhecimento, o conhecimento do mercado e também a tomada de decisão. Quais são os vieses que levam esse jovem a ter a tomada de decisão frente ao vestibular. E todo esse processo entre escolher e realizar o vestibular também vai gerar o estresse e a ansiedade, que são reações normais de acontecerem, porém a gente tem que ficar atento aos seus níveis. Quando está num nível muito exacerbado, precisa de uma ajuda profissional, seja da psicologia ou da psiquiatria também. Os professores se tornam peças fundamentais nesse ciclo.
E é isso que o Thiago tenta fazer, se aproximar cada vez mais dos estudantes. Ele abriu um curso preparatório para complementar o aprendizado dos vestibulandos. Cada aluno tem uma reação muito diferente. Tiago de Campos, professor e dono de cursinho. Aula comigo particular por 3, 4 anos e eram alunos extremamente tranquilos. Sabem que não passei uma vez, mas eu já estou melhor do que o ano passado e às vezes é só uma questão de tempo até eu conseguir a minha vaga. Ao mesmo tempo, eu já tive alunos que tinham essa expectativa muito alta e que quando não conseguiam, eles ficavam, sei lá, meses sem entrar em contato. Você mandava uma mensagem, oi, tudo bem com você? Como foi? Me conta, vamos ver quais foram os seus erros, vou tentar acertar na próxima. E são alunos que você percebe que eles meio que se desvastaram e levaram muito tempo até conseguir se estabilizar de novo para entrar em contato, para responder uma mensagem, por exemplo. É um trabalho cirúrgico para definir o perfil de cada aluno e saber ministrar as aulas personalizadas. Não existe uma receita, né? Eles são realmente muito individuais também, assim como esses comportamentos, e cada aluno parte de um ponto. Né? Eu sempre, nas primeiras aulas, eu sempre investigo um pouco mais, vejo onde tem mais dificuldade. Se for um aluno para medicina, eu sei quais são os temas prioritários, um aluno que quer uma engenharia são outros temas. As provas de vestibular têm também o seu perfil, né? Tem um estilo bem particular. Então, no começo, eu tenho que investigar bem para saber exatamente qual vai ser o plano que a gente vai seguir, que metodologia, né? Tem alunos que por exemplo, que eu coloco lista de exercícios antes e uso a aula para discutir, né, os exercícios. Tem alunos que eu preciso fazer uma explicação teórica primeiro e depois jogar uma lista de exercícios. São modelos muito diferentes. E cada aluno que vem, eu tenho que fazer essa investigação antes da gente poder começar. Já pensou em estudar no exterior? Pois bem, a Micaela tá nessa. A jovem de apenas 18 anos já é um exemplo para muitos estudantes. Veio do Nordeste do país, teve muitas dificuldades ao longo dos anos de estudos com a falta de incentivo, por exemplo. Mas o desejo por conhecimento sempre foi maior. Curiosa que só descobriu um asteroide e foi quando a sua vida mudou. Eu nasci em Pernambuco, numa cidade chamada Cabo de Santo Agostinho, e nessa cidade, por a gente estar muito próximo ali do litoral, das praias e tudo mais, os investimentos eles normalmente eram muito focados em turismo, em desenvolver essas partes, enquanto a educação ela tinha um pouco ali do déficit do investimento, né? Micaela então, consequentemente, ali eu cresci num ambiente no qual não tive muitas oportunidades de me desenvolver como uma pessoa estudante. Então, eu passei a maior parte da minha vida estudando em escolas públicas, né? E somente ali no 3º ano do ensino médio eu recebi um convite para estudar em um colégio particular após descobrir um novo asteroide, né? Um asteroide não catalogado. Então, a partir disso, eu comecei a frequentar um pouco mais ali do ambiente escolar privado, né? Entender um pouco, ter algumas outras oportunidades mais específicas que a gente acaba encontrando nesse ambiente. Esse ano eu estou muito focada em aplicar para as universidades no exterior, então a ideia é que eu consiga cursar ali ciência da computação nos Estados Unidos no ano que vem, mas um dos meus grandes focos, assim, um dos meus maiores sonhos é conseguir ajudar outros estudantes a se enxergarem também como cientistas, conseguir alcançar lugares que às vezes a gente imagina que um estudante do ensino médio não pode alcançar. Justamente por ser apaixonada pelo conhecimento e entender a importância dele na vida de uma criança e adolescente, que a Micaela resolveu dar suporte a tantos outros jovens pelo Brasil através de uma startup que ela mesma criou. Eu comecei ali desenvolvendo aulas, né? Então eu tentava abrir ali laboratórios da escola, batia na porta de universidade, chamava professores para fazer essa atividade extracurricular com os alunos, para a gente tentar mostrar o ensino, mostrar a ciência, a educação sobre uma outra perspectiva, né? Não só aquela no qual o aluno ele fica sentado escutando o que o professor está falando, depois copia e faz uma prova, mas no qual eles eram protagonistas, né, da sua própria educação, protagonista do seu processo de criar a sua história. Então, eu fui trabalhando, dando aulas, né? Eu passei uns 2 anos ali, 2, 3 anos dando aulas, focado principalmente em meninas, né? Então, dava aula para Olimpíadas Científicas, dava mentoria também para outras meninas que queriam alcançar algumas oportunidades, mas depois eu entendi que eu poderia fazer mais, e foi quando eu decidi criar o Instituto Science Lab, que é o Instituto de Ensino e de Pesquisa, e nesse instituto a gente desenvolve iniciativas de ciência e tecnologia para formar a próxima geração de jovens cientistas, né? Porque quando a gente fala de jovens cientistas, a gente está falando de
pessoas do ensino médio, no ensino fundamental, que podem sim fazer pesquisa, que podem estar próximo ali do ambiente acadêmico, desenvolvendo pesquisas de alto nível, né? E não somente aquilo que a gente vê normalmente em feiras de ciências, de vou fazer um vulcão aqui, ou vou fazer, sei lá, extrair o DNA de um morango. Não, você pode fazer pesquisas relacionadas à sociedade, a pesquisa em engenharia, pesquisa em química, coisas para realmente resolver problemas. Essa inquietação tem se mostrado bastante presente na hora de escolher uma graduação, mas principalmente na hora de ingressar no mercado de trabalho. Hoje, eu acho que o primeiro ponto é estar informado, né? Sobre o que está em alta, sobre o que quer. Então, nem sempre a gente tem claro o que quer, mas ter o máximo de informação sobre as oportunidades e estudar. Júlia Carvalho, coordenadora de recursos humanos. Então, buscar sobre as áreas, se informar e estudar o máximo que conseguir, porque o diferencial realmente é o conhecimento. Alunos chegando na universidade, um professor dá aula para a classe. Repórter Caroline Correia. Depois de muitos anos dedicados ao ensino médio e ao cursinho, muita gente ingressa na faculdade. Eu, por exemplo, para chegar até a sua TV, precisei estudar 4 anos de jornalismo e comunicação. E foi nesse espaço aqui que eu cometi os meus primeiros erros e aprendi atrás dessas câmeras e na frente delas para chegar até aqui. Mas olha, nem todos os estudantes ingressam na universidade logo de cara. Uma pesquisa do Instituto Semesp aponta que apenas 18% dos jovens entre 18 a 24 anos estão matriculados no ensino superior. E somente 17% das pessoas de 25 anos ou mais concluíram uma graduação. Os índices estão bem abaixo das metas do Plano Nacional de Educação. O ideal seria que aumentasse para 33% o número de novos universitários nos próximos 3 anos. Está ainda mais complicado num contexto pós-pandemia. Vem caindo o interesse do estudante brasileiro pelo ensino superior. E a pandemia piorou, fez esse gráfico cair ainda mais. E Rui Gonçalves, diretor de cultura do Invox. Os estudantes do ensino superior precisam pagar as suas faculdades. Então eles precisam trabalhar durante o dia para pagar a mensalidade da faculdade que eles fazem à noite. Se eles estão desempregados ou eles tiveram uma perda de renda porque eles ganham menos após a pandemia, eles precisam cortar algumas coisas. E muitas vezes o ensino é visto como supérfluo, porque ele é caro e você precisa gastar durante muito tempo. Se o aluno está no primeiro ano, o que aconteceu no início da pandemia era um grande número de desistências, principalmente do primeiro ano. Se o aluno estava mais no final do curso, ele aguentava as pontas para terminar. Então, a gente tem essa situação que é socioeconômica, né, de perda de renda e, portanto, é mais difícil de pagar. A gente tem uma percepção de algumas pessoas que a faculdade é menos importante do que era no passado e, dependendo do tipo de habilidade que você está desenvolvendo, talvez a faculdade não seja tão necessária assim. Só que você tem que pensar que a instituição de ensino superior ela te dá muito mais do que uma formação profissional. Se você quer uma formação técnica, ou seja, vou aprender uma profissão, a gente precisa dar isso no ensino médio. Que os países mais desenvolvidos fazem isso. Tem um ensino vocacional na educação média. E são muito bem sucedidos em relação a isso, porque eles geram empregabilidade mais cedo. E aí vai para a faculdade quem efetivamente quer fazer faculdade. A gente tem que entender que nenhum país do mundo tem 100% da sua população com nível superior. O país que tem maior número de adultos com ensino superior é a Coreia, está em 66%. É um absurdo, ela está disparada na frente. A maior parte dos países não tem isso, mesmo os países desenvolvidos. Só que os países desenvolvidos sabem oferecer uma educação que também qualifica para o trabalho. E isso é importante. E tem gente que seguiu os meus passos literalmente em busca de uma profissão. Essa é a Joyce, que está no primeiro ano de jornalismo. Desde muito cedo, ela já se mostrava uma ótima comunicadora. Olha só esse vídeo de 7 anos atrás, quando ela brincava de ser apresentadora. 2015, às 5h24, estou explicando para vocês o que é a língua portuguesa e a comunicação. Tudo começou em 2015, no Instituto Nossa Senhora do Carmo, da rede salesiana. Eu entrei em uma pastoral de educomunicação. E o professor, o mentor, mestre era o Luiz Fernando. Ele chegou com essa proposta para a escola e os alunos abraçaram. E eu fui participar. Joyce Marques, estudante de jornalismo. Eu estudava no período da manhã e era no período da tarde. E não tinha como eu ir para minha casa e voltar, porque eu moro longe. E aí eu ficava lá porque eu queria aproveitar.
Então eu voltava às 7 horas da van e chegava em casa por volta das 8, só porque eu queria realmente fazer a pastoral de comunicação. E aí nessa pastoral eu comecei a aperfeiçoar a área de escrita e também de fala. Então eu realizei podcast, atuei lá na rádio, criaram uma rádio com esse grupo. Visitei a TV Aparecida em 2015, que foi a primeira emissora que eu conheci, eu fiquei toda deslumbrada. Então tudo começou ali, a minha paixão. Só que eu sempre gostei de falar, fazia artes cênicas, toda essa área. Então eu falei assim, é o jornalismo realmente que eu quero. Foram anos esperando para entrar em uma faculdade. E claro, foi um momento marcante, não só para Joyce, mas também para a família. A partir daquele instante, ela estava mais perto de realizar um sonho de infância. Eu fiquei muito emocionada, porque é algo que eu queria, é algo que eu amo, que eu gosto, que eu nasci para realmente comunicar, eu gosto de me comunicar. E aí quando eu vi que eu passei no Unifateia, eu fiquei muito emocionada, porque era da Rede Salesiana também. E eu tenho essa bagagem já com a Rede Salesiana. Então eu participar de novo e voltar para casa dos salesianos, das salesianas, é muito importante para mim. Então eu me emocionei, foi um momento assim, emoção total, minha família. Aí a gente veio aqui, conheci o estúdio. Aí a primeira vez que eu gravei no estúdio eu chorei, porque foi uma emoção única e especial na minha vida. Tão apaixonada pela profissão que a jovem jornalista já faz estágio na área desde o primeiro semestre e sabe a importância dessa bagagem para a vida profissional. Tendo essa formação aqui é totalmente diferente do que eu chegar só no último, terceiro ano, porque aqui eu já estou aprendendo a realizar decupagem, que é algo que eu estaria aprendendo no terceiro ano da faculdade, no segundo, quarto. Então, eu sabendo isso, eu já posso entrar no mercado com uma QI a mais da situação, porque eu aprendi no primeiro ano. Então, o Unifateia vem trazendo isso aqui no meu estágio, eu consigo desenvolver campanhas, coisas que eu poderia estar aprendendo lá na frente, claro. Mas agora eu consigo absorver melhor e colocar em prática também na sala de aula, com os meus colegas. Não ficar com conhecimento só para mim, mas também compartilhar com as pessoas e aprender com os outros também. Porque é uma constante evolução, realmente, no estágio. Por isso que eu optei. Eu não gosto de uma coisa parada, eu gosto da correria, não gosto de nada monótono. Então, tem essa rotina que não é regrada e em algum momento vai para externo, fica aqui dentro do estágio. Eu gosto de vivenciar e aprender, trocar experiências. Por isso que eu optei fazer estágio no primeiro ano também. Ter um contato logo cedo com a área de atuação pode ajudar a definir qual caminho seguir dentro da profissão. A coordenadora de RH explica a importância do estágio nesse momento. Hoje no mercado tem várias oportunidades de estágio, de programas de aprendizagem, de formação. Júlia Carvalho, então, coordenadora de recursos humanos. Possibilita ter contato, né, com o que pretende atuar, se encontrar, né? Então ali o contato diário, já na execução, não só de estudos, abre muitas portas também para conhecer o que realmente quer e poder já ter meio caminho andado ali sobre a atuação, né? Já a Ana Elisa tem uma rotina bastante intensa. Ela divide o dia entre ser empresária e estudante. Hoje está no último ano de Ciências Econômicas. Eu tinha vontade de estudar estatística. Só que estatística eu fui procurar, não tinha nenhum curso aqui por perto. Ana Elisa é estudante de Ciências Econômicas. Eu não queria ir embora para muito longe, porque eu terminei em 2018. E eu e minha mãe, no meio do ano, a gente já tinha aberto a loja. Então eu não queria ir para longe, porque eu sempre gostei muito da loja, de trabalhar com o que eu trabalho hoje em dia. E aí eu comecei a procurar, né? Aí eu fui pesquisando vários cursos, já tinha um interesse sobre administração, só que eu não era aquilo. E aí eu descobri Ciências Econômicas e tinha estatística na grade, eu falei assim, nossa, interessante, né? Comecei a juntar o útil ao agradável e aí eu descobri que as Ciências Econômicas é uma área muito ampla, né? Que eu consigo trabalhar com muita coisa. Mal sabia a Ana que as matérias que tem na faculdade ajudariam a gerenciar melhor as lojas de roupa que ela e a mãe têm no centro de Cruzeiro. Eu tive aula de muitas coisas, a gente tem introdução à economia, aí eu tive aula de contabilidade, de gestão, então foi muita coisa que eu consegui aplicar nas lojas, né? Então eu me senti muito completa ali no começo, sabe? Eu acho que eu tô no caminho certo. A Ana tá terminando o famoso TCC, Trabalho de Conclusão de Curso, uma fase que tira o sono de muitos universitários. A todo momento a gente tá
descobrindo novas coisas, né? Buscando mais e mais para o nosso conhecimento. Acho que é uma fase muito importante, que serve muito para o nosso crescimento, tanto profissional quanto pessoal, porque a gente vai vivendo muita coisa em pouco espaço de tempo, né? Então a gente cresce bastante nesse período. Abrir novas portas. Foi o que José Henrique fez para seguir com o futuro acadêmico. Deixou a casa dos pais em Lorena, no interior de São Paulo, para cursar medicina na Universidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. A gente sofre um pouquinho, se perde um pouquinho no tempo, tem que fazer o almoço, aí tem que limpar a casa, tem que estudar. José Henrique é estudante de medicina. Tá sendo difícil ainda acostumar. O amor pela área começou ainda na adolescência, quando precisou ficar internado em um hospital. A primeira vontade apareceu quando eu tive dengue hemorrágica. Eu fiquei uma semana no hospital e vi médicos pra lá e pra cá. Quando eu comecei a passar muito mal, veio o médico me ajudar, me socorrer, e aquilo me deu um ar de esperança. Sabe, nossa, eu vou viver, vou continuar vivendo. Então essa foi a minha primeira vontade de fazer medicina. Hoje, em contato direto com a profissão, ele tem certeza do caminho trilhado. É isso mesmo. Eu sempre sonhei, sempre quis, e cada dia que passa é uma batalha, né? Porque as aulas de medicina são muito puxadas, suga muito do aluno, mas é isso mesmo que eu quero. Eu olho e falo assim, eu tô no lugar certo. Para entrar na faculdade, o José não teve que ser só bom nos estudos, não. Por meio do esporte, ele conseguiu bolsas de estudos em cursinhos preparatórios. Eu me inscrevi, passei na prova e comecei a fazer esse cursinho. E fui jogando tênis de mesa também ao longo desse cursinho e fui disputando campeonato e fui começando a evoluir também no esporte. E quando chegou no final do ano, meu treinador virou e falou que a bolsa poderia ficar disponível para mim caso eu tivesse interesse no cursinho pré-vestibular particular, mas por bolsa. Aí eu fiquei lá por 4 anos. O curso de medicina já é tradicional e lidera entre as listas dos cursos mais procurados entre os universitários. Inclusive, a gente já comentou aqui. Mas existem instituições de ensino que se destacam no meio acadêmico pelo rigor no aprendizado. É o caso dos cursos de engenharia oferecidos pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica. O ITA é o vestibular mais difícil do Brasil. No último ano, 7.500 pessoas disputavam a prova mais concorrida do país. São oferecidas 150 vagas, ou seja, 50 pessoas concorrendo a uma única vaga. Nós somos uma instituição de ensino, né, que só temos 6 cursos de engenharia, o número de vagas é pequeno. João, né, Batista, coronel da Força Aérea. Federais, por exemplo, né? E, por exemplo, esse ano nós temos 8.744 candidatos concorrendo a 150 vagas. Então isso faz com que a gente tenha uma massa crítica selecionada de excelência, né? E passa aqui pelo ITA, absorve novos conhecimentos e essa excelência sai para o mercado e o mercado atribui isso à nossa instituição. É visível que os vestibulandos se preparam muito para realizar a prova do ITA. Em contrapartida, a equipe que organiza as provas também tem um trabalho duro para manter o alto padrão das provas. As questões, né, são feitas pelos professores do ITA, né? Então eu sou o coordenador do vestibular, existe uma coordenadora de prova, uma professora do ITA, e cada disciplina tem um coordenador também. Então tem um coordenador de física, um coordenador de matemática, um coordenador de química, um coordenador de português e inglês. Aí esses coordenadores, eles também selecionam professores de cada área para elaborar as questões. Então, os professores elaboram as questões, chega um momento em que esse coordenador de cada disciplina elege quais são as questões que irão cair na prova, cada um na sua área, a matemática elege as suas e tal. A gente monta a prova e depois de montada existe toda uma análise. Um outro professor começa a resolver a prova para poder ver se o tempo, se o grau de dificuldade está dentro do tempo e tem que dar uma margem de segurança, porque quem vai fazer a prova não é um professor, é um aluno, ele tem que pensar e tudo. Então essa dinâmica toda é feita com professores do ITA e a gente não terceiriza. Ao passar no vestibular do ITA, a vida dos alunos muda completamente. Os estudantes deixam suas casas, suas famílias para morar em São José dos Campos, na sede da instituição, onde vão passar os anos da graduação. No momento da inscrição, o candidato ele tem que optar se ele quer seguir a carreira militar, se ele é optante pela carreira militar ou se ele não é optante pela carreira militar. Porém, o primeiro ano, todo mundo é militar, tanto os optantes pela carreira militar quanto os não optantes pela carreira militar.
A parte acadêmica não existe diferença nenhuma. E no primeiro ano todo mundo tem as mesmas aulas. Mas a partir do segundo ano só fica recebendo salário quem opta pela carreira militar e vai até o 5º ano. Quem opta pela carreira militar, no terceiro ano é promovido a aspirante, né? Então tem um aumento significativo de salário e fica terceiro, quarto e quinto. E ao se formar são promovidos a primeiro-tenente e seguem a carreira militar. Os civis que se formarem vão para o mercado de trabalho e aí o céu é o limite. O Caio faz parte desse grupo. Faz 3 anos que ele é um iteano. Apaixonado por exatas, não pensou 2 vezes para prestar o vestibular e fazer parte dessa família. Eu tinha muito medo de sair de casa, assim, no começo, porque eu pensava, meu Deus, vou largar minha família, o que eu vou fazer? Mas Caio Pérez, estudante de Engenharia Mecânica Aeronáutica. Comecei a perceber que acho que vale muito a pena. E o apoio da minha família, assim, foi fundamental para eu poder chegar até aqui, porque são momentos muito difíceis, por você passar por momentos de reprovações e conquistas, e você tem que adaptar seu mental em relação a isso. Então, quando eu cheguei no meu último ano de cursinho, foi quando eu me decidi que eu realmente queria vir para cá. Antes eu só estava muito mesmo para poder vir, mas eu não tinha essa certeza. Mas no meu último ano de cursinho foi quando eu tive essa certeza, porque um grupo de alunos que estudavam aqui foram lá no meu colégio que eu estudava e falaram um pouco sobre o ITA. Aí eu pensei, caraca, vou largar minha família, mas eu vou conhecer pessoas que vão me acolher muito bem lá. Então esse foi um diferencial assim que me chamou bastante pro ITA. E também, claro, para poder no futuro ter uma estabilidade financeira boa e poder ajudar a minha família. Deixar Fortaleza para trás, a mãe e os irmãos, foi uma tarefa difícil para o Caio. Chegar até aqui é uma conquista que fica um pouquinho mais fácil com a recepção que os alunos fazem. O período de adaptação, eu acho que é um dos diferenciais maiores que existe no ITA. Porque você chega aqui no ITA, você chega por volta do dia 10 de janeiro, e aí tem a parte do exame de saúde, que é a terceira fase do vestibular, mas depois disso tem o que a gente chama de semana de recepção, que é exatamente quando chega toda a nova turma. E aí os veteranos chegam aqui no ITA, param as suas férias para vir aqui no ITA exatamente para poder recepcionar essa nova turma, passar os valores, as tradições e fazer com que eles se unam como turma. E aí são cerca de 15 dias, assim, esse período, que tem várias coisas. A gente chama de semana de recepção e vem, por exemplo, veteranos que já se formaram na turma de 70, na turma de 60, assim, só para dar conselho, falar um pouco sobre sua experiência no ITA, falar um pouco sobre a disciplina consciente, que é uma das coisas mais valorizadas entre os iteanos, que é um valor fundamental do iteano. E além disso, tem também a parte integrativa, que a gente faz muito que a turma que chega se una para poder lidar com as dificuldades que o ITA propõe. Para o Caio, o ITA não forma apenas profissionais, mas cidadãos mais responsáveis através do convívio e desafios propostos no dia a dia acadêmico da instituição. Aqui dentro a gente tem as iniciativas exatamente para se autorregular e se auto-ensinar como comunidade, como sociedade, porque são 720 alunos, ou seja, vai ter gente da maior diversidade de características possíveis. Então, assim, essa questão social aqui, você acaba aprendendo, você acaba discutindo bastante entre si, então é uma coisa muito importante, essa formação social e acadêmica que o ITA traz. Imagens do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Caio presta atenção nas aulas. Alunos chegam na universidade, estudam e prestam atenção em aula. Repórter Caroline Correa. Instituída há 10 anos, as cotas mudaram bastante o cenário das universidades no Brasil. A lei prevê que 50% das vagas de instituições federais devem ser destinadas a alunos de escolas públicas. Desse grupo, negros, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Dados apontam que o número de pessoas desse grupo cresceu nas universidades. Passou de 42% em 2010 para 53% em 2020, um aumento de 11%. As cotas são, na verdade, uma política de ação afirmativa em que o aluno ele ingressa na universidade por meio de reserva de vagas. Cátia da Silva, pró-reitora de Políticas Estudantis da UERJ. 50% das vagas são oferecidas, então, para os alunos de cota, visando a reparação histórica para esse aluno, porque ele ingressando por ampla concorrência, o nível acaba sendo, o nível de exigência, a concorrência de número de vaga fica bastante tensa em relação no vestibular, né, no ingresso do vestibular.
E o que acontece? Nós temos candidatos que que fazem pré-vestibulares com os valores muito elevados, entende? E assim, a ideia das cotas, ela vem exatamente para fazer uma reparação histórica no sentido de colocar os pobres na universidade, né? O direito também da classe trabalhadora de acessar as universidades públicas. O Anderson precisou das cotas para voltar a estudar. Ele sofreu um AVC há 5 anos que prejudicou parte da mobilidade do estudante de pós-graduação da Unicamp. Anderson Ramos, engenheiro clínico. Todo mundo tem que pensar que todo mundo precisa ter chance para poder estudar. Acho que é isso que eu penso. Outro público que cresceu nos últimos anos dentro das universidades foi dos idosos. Dados do Semesp apontam que pouco mais de 2% de toda a população de ensino superior tem mais de 60 anos. Hoje o envelhecimento, ele é algo que nós nos debruçamos muito para estudar. Monique Godoy, psicóloga. As pessoas estão ficando cada vez mais ativas conforme envelhecem. Aquela ideia de um idoso frágil, que só fica dentro de casa, ela está deixando de existir, né? Com essa possibilidade da longevidade da vida, nós estamos envelhecendo de forma mais ativa. E retornar para a faculdade é uma forma da gente manter ativo, de nós colocarmos um projeto de vida em ação. E agora assumindo um certo protagonismo, porque as demandas da vida estão um pouco menores, podemos dizer assim. Não temos tantos filhos pequenos para nós podermos cuidar, nós somos donos do nosso próprio nariz. Enfim, há uma mudança de demandas que possibilitam que o idoso hoje possa retomar a uma graduação, a um estudo livre, de uma forma que ele consiga se entregar, inclusive, melhor para isso, né? Se entregar por inteiro. O José está na 2ª graduação, mas tem um passado acadêmico de brilhar os olhos. São mais de 80 certificados entre pós-graduação, especializações e cursos livres. O que ele mais ama mesmo é estar em constante aprendizado. Por isso, resolveu cursar psicologia. A segunda faculdade surgiu o ano passado, apesar que depois que eu fiz análise de sistemas, eu fui fazendo pós-graduação em administração hospitalar e na área de saúde, né? José Carlos, consultor hospitalar. Essa ideia já era antiga de trabalhar com a área de psicologia, que ela tem um lado assim, interessante de estudar a pessoa, né? O comportamento. Então eu já tinha essa ideia. Nunca é tarde para aprender o que a gente ama. Entrar na faculdade depois dos 60 tem vantagens. Com uma visão mais experiente, ele tem os pés no chão para trocar de área aos 62 anos. Eu já estou estagiando, né? Eu faço estágio numa escola, num bairro aqui, carente. A gente atende crianças carentes. Então a intenção é o que eu falei para você, lá para frente, né? Quando terminar a faculdade, ainda continuar, porque tem a neuropsicologia. Então eu já estou pesquisando como que seria a neuropsicologia. E mais outras coisas, um consultório, um atendimento home care, um atendimento online, né? Aliás, eu estou fazendo já um curso de atendimento online. Há 17 anos, a dona Maria José frequenta a faculdade da terceira idade em São José dos Campos. Já aprendeu de tudo um pouco, de matemática, nutrição, de português a psicologia. Para ela, o conhecimento não tem barreiras e nem idade. O que me motiva é ficar a par das coisas, sabe? Eu gosto muito de ler jornal Folha, não... Maria José é professora. Internet, nada disso. Eu gosto de ler o papel. E eu acho importante a gente poder discutir com pessoas que sabem mais do que a gente o que está acontecendo, né? No mundo, no Brasil, e eu acho aqui o lugar ideal, porque eles não aprofundam o assunto. Sabe, se você se interessar, você corre atrás, mas eles te encaminham. Então, eu acho isso ideal. Porque esse lance de... Aqui nós não temos mais muita paciência para ficar estudando essa história, sabe? Vamos passar de ano, não vamos passar de ano. A gente não tem mais esse perfil. Mas o perfil de estar atual, acho que a grande maioria que está aqui
vai atrás disso também. Sou só eu, não. Estar em sala de aula depois dos 60 anos não tem cobrança, não tem momento decisivo para definir a vida. Isso não quer dizer que não tem graça ou responsabilidade. É muito prazeroso, eu gosto bastante de vir e venho e não perco aula porque me dá prazer. Sabe, esses dias de frio intenso que a gente teve, eu não me permiti ficar em casa. Eu vim porque eu devo isso aos professores, eu devo isso aos coordenadores, aos meus colegas, então eu venho sim. E vou continuar a ser universitária, se Deus quiser. A Faculdade da Terceira Idade oferece cursos livres aos idosos. Eles passam por diferentes módulos de aprendizado ao longo do ano acadêmico. A dinâmica é bem diferente. A Faculdade da Terceira Idade da Univap é o 7º projeto, o 7º programa a ser criado no Brasil para pessoas idosas na área da educação. Então, Débora Guedes, coordenadora do curso da Terceira Idade da Univap. Centenas, mas nasceu com esse objetivo mesmo, né, de oferecer para as pessoas idosas ou que estão chegando na fase da velhice a oportunidade de continuar estudando, né, mesmo que seja de uma maneira informal, não profissionalizante, mas também continuar tendo a oportunidade de aprendizados e atualidade. É um programa universitário que acontece no campo da universidade, mas é um projeto de extensão universitária. Então a gente também dá muita atenção para esse aspecto social, né? Por se tratar de um curso informal e não profissionalizante, ainda que tenha a conclusão do curso, com entrega de certificado, com todas as pompas de uma faculdade, é um projeto de inclusão social da pessoa idosa. Os idosos interessados em participar podem escolher entre 2 cursos. A coordenadora explica melhor como funciona. Um curso que é o curso de extensão e atualização cultural, que tem um time de 2 semestres, ele tem uma duração de 1 ano. E aí o aluno conclui esse curso, recebe um certificado. Depois nós temos um outro curso, que é o Centro de Estudos Avançados para a Terceira Idade. O CEAT, esse Centro de Estudos Avançados para a Terceira Idade, ele atende todos aqueles alunos que já se formaram. E aí, nesse sentido, a gente tem aluno que já se formou há 5, 6, 10, 1 ano, e todos aqueles que querem continuar estudando, eles continuam, então, com essa turma de avançados, de veteranos. São mais de 150 idosos matriculados na Faculdade da Terceira Idade. As pessoas têm buscado envelhecer com mais saúde, disposição e conhecimento. Primeiramente, é a educação, né? Uma instituição de educação como a universidade, dá visibilidade para a relevância, a importância, para o potencial da pessoa idosa, é um passo muito importante, né? Um fazer muito importante da área da educação. E para eles, para os próprios idosos, para as próprias idosas, eles têm a oportunidade de se atualizar, conhecer outras pessoas, continuar se desenvolvendo, né? Eles têm também a oportunidade de autoconhecimento e também de ter a valorização da sua condição enquanto cidadão e cidadã, porque eles estão na fase da velhice, eles estão na terceira idade, mas eles continuam sendo pessoas responsáveis pela construção e pela manutenção da sociedade. Tem muita gente que busca a felicidade através da formação de um futuro mais planejado. E é justamente isso que estamos mostrando nessa reportagem, certo? Mas você já pensou em cursar felicidade? Essa é uma disciplina que faz parte da grade da Universidade de Campinas, a Unicamp. Nós percebemos que a formação específica dos engenheiros, dos alunos de graduação, eles tinham, às vezes, uma formação muito técnica e um pouco menos Leandro humana, Maneira, professor da Unicamp. Quando a gente fala de uma formação holística, uma formação completa, nós percebemos que a felicidade seria um aspecto muito importante para a formação do nosso aluno de graduação, né, para a sua formação profissional também. É mais uma parte da formação dele que é muito importante, né, olhar essa questão da felicidade. Né, que a felicidade hoje hoje não, né? A felicidade é uma ciência também, né? Tem todo um estudo por trás das questões de felicidade. O departamento de engenharia, ele observou que
que muitos jovens eles ficam assim 2 anos, 3 anos estudando para entrar num curso de engenharia e depois de 6 meses existe uma desistência muito grande. Vanessa Rodrigues, professora de felicidade. Ficam emocionalmente sozinhas em outra cidade, às vezes não fazem amigos, a resistência ali de uma nota mais baixa, sem ter um apoio emocional. Então eles jogam ali um esforço de 3 anos, às vezes até mais, por conta disso. E eu já trabalhava com competências emocionais, a gente apresentou esse projeto para ele como professora convidada e no edital a gente concorreu com outros cursos e a gente ganhou essa possibilidade de poder trazer o curso de felicidade dentro de uma faculdade de engenharia, que é uma coisa não comum, né? Se fosse numa área de humanas é mais comum. E a gente teve uma adesão estupenda. Ele me deu uma sala assim com 60 lugares. No primeiro dia a gente teve 120 inscritos. E depois no segundo dia 200, 300, 400, eu sei que a gente ficou com uma turma de 100 alunos e uma lista de espera de mais de 500 pessoas para fazer as aulas. Calma que o aluno não vai aprender a sorrir ou rir diferente, contar uma piada ou fazer stand-up comedy. Ele vai aprender a ciência da felicidade. A gente passa por toda essa teoria da ciência da felicidade, depois a gente tem uma aula sobre virtudes e forças de caráter, que também é um estudo muito sólido sobre o que potencializa você como pessoa para desenvolver aquilo que te faz feliz. Então tem todo um mapeamento seu. A gente passa ainda por questões como gratidão. A gente desenvolve um trabalho grande da psicologia positiva. Então é uma jornada, é um elo que vai se completando. E resumindo, um curso de felicidade, ele ensina, além de tudo, você fazer melhores escolhas. Na pizza da felicidade, 40%, 50% da nossa felicidade, ela vem da nossa genética. 10% são as circunstâncias e a gente acha que não, né? Então assim, o carro que eu tenho, a roupa que eu uso, o cargo que eu... nada disso mas 40% da minha felicidade, ela vem das pequenas escolhas que eu faço todos os dias. Desde você discutir no sinal, até você chegar em casa cansado e falar, não vou trabalhar, vou doar o tempo para o meu filho e ver aquele sorriso. Então assim, essas pequenas escolhas, elas vão nutrindo emoções positivas dentro de nós e essas emoções positivas, né, quanto mais feliz eu estou, mais você se apropria do sucesso. As pessoas pensam que você tem que ter sucesso para ser feliz. A ciência da felicidade, ela desmistifica tudo isso, trazendo dados que você tem que ser feliz para alcançar o sucesso. Aprender a lidar com sentimentos, escolhas e recomeçar. Essa é a ideia de ensinar sobre felicidade e que se aplica muito na vida acadêmica. O grande diferencial da gente discutir sobre isso é que assim, nós aprendemos matemática, português, geografia, as competências técnicas. As competências emocionais não são aprendidas na escola. Então assim, como é que se recomeça? A gente não aprende. Quando você tem um problema emocional grave, assim, meu marido foi embora, meu namorado, ou até um momento de luto da sua vida, você fez uma transição de carreira, não deu certo. Como é que a gente se recomeça? Então, a ciência da felicidade, estudar a felicidade, é você olhar para dentro. É a gente aprender como é que a gente nada nessa coisa emocional, como é que a gente sobrevive de uma maneira com mais bem-estar, né? Considerando, acima de tudo, pessoas, né? Que são o motivo do nosso sofrimento, mas também são o motivo da nossa felicidade. Então, assim, entender como as pessoas reagem, entender como você reage. Hoje em dia, essa vida é muito dinâmica, a gente vai trabalhando basicamente no automático. E para você tomar decisões, você tem que sair do automático. Você tem que olhar para dentro de você. Senão, você vive uma vida inteira e de repente olha para trás e fala, poxa, eu não queria ter escrito essa história para minha vida.
Eu queria ter sido outra coisa. E por que não foi? O tempo foi passando, eu tive medo. Então, essas questões do humano, elas hoje estão transbordando em todas as áreas, né? E na pandemia foi ali uma luz vermelha muito grande, o quanto a gente precisa se relacionar com pessoas, né? O quanto isso é até um protetor para a nossa saúde mental. Sequência de cenas dos alunos estudando concentrados. Detalhe de mãos abrindo um livro. Produção Beatriz Bedendo. Reportagem Caroline Correia. Imagens Renan Buarque. Auxiliar Júlio Miguel. Edição de texto Renato Dias. Edição de imagens Marcos Campos. Sobem créditos. Realização Rede Aparecida de Comunicação. A12.com/TV